Hebreus 11 e o versículo 1. Diz assim, irmãos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos a sua graça, nós já te adoramos, nós exaltamos o Senhor. E nesse momento pedimos, Senhor, que tu continue derramando essa graça sobre nós, através da palavra, Senhor, que fala ao nosso coração e que traz aquilo, Senhor, que cada um de nós precisamos. Tu és um Deus inexplicável, Senhor, que fala na boca do ministro e fala no coração de cada um particularmente, Senhor. E nós oramos para que o Senhor venha, Deus, manifestar essa graça. Oro, Pai, que o Senhor unja o teu servo e que a tua palavra seja transmitida, o teu coração, Senhor, seja revelado para cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Sei que os irmãos estão cansados. A vida não é fácil. Os irmãos... Bem, irmãos, nós vamos estar falando sobre essa fé, né? Os elementos da fé. E eu quero ser bem breve, não ocupar muitos irmãos, né? Mas Mateus, no capítulo 4, versículo 4, melhor, no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, nós vamos ver a tentação de Jesus no deserto. Jesus, ele se batiza, ele é proclamado filho de Deus, então ele vai para o deserto. E lá, depois de 40 dias e 40 noites, o diabo vem e começa a tentar Jesus. Começa a tentar colocar as convicções que Jesus tinha por água abaixo. E talvez, irmãos, já adiantando um pouco, essa realidade ela é muito presente na nossa vida. Talvez todos os dias. Às vezes nos deparamos com situações que vêm para provar se realmente nós cremos, se nós obedecemos e se nós confiamos. Nós vamos andar por esse caminho. Nós vamos refletir sobre esses 3 elementos da fé: crer, obedecer e confiar. Porque muito se diz por aí, e muitos têm entendido que fé é só uma questão de crer. Você tem fé? Eu tenho, eu creio em Deus. Mas será que fé é só crer em Deus? Será que fé é só crer em Deus? Será que fé é só acreditar em Deus? E nós vamos entender isso. E o diabo chega até Jesus e diz: se você me adorar, eu vou dar tudo que você me pedir. E em outro momento ele diz, leva Jesus até um alto de uma montanha e diz: se atire daqui, e o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te socorrer. E em outro momento ele diz: transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Transforma as pedras em pão para você se alimentar. E Jesus é bem enfático, irmãos, em todas as respostas. Com toda firmeza ele responde para as trevas, para o sistema, para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nossa fé, irmãos, está firmado nisso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de coisas que nós não vemos, de coisas que não são concretas, de coisas que nós não pegamos
Mas a nossa fé, ela é baseada nessas coisas que nós não vemos. É um Deus que não vemos, mas nós podemos senti-lo. E Deus está aqui. Tão certo como eu falo e você pode me ouvir, você pode crer que Deus existe e Ele está aqui. Que Deus existe no nosso caminhar, nos nossos dias. Sabe, irmãos, e tem se usado a fé de forma diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Meu celular, ele quebrou e eu ganhei um smartphone para poder usar por enquanto, eu compro outro. E às vezes as pessoas dizem: você tem que ter fé, você tem que comprar. Pega aquele versículo de Isaías: e de comprar e sem dinheiro. E de comprar e sem dinheiro. Pega aquele versículo isolado e vão comprar. Não, eu tenho fé. Não é assim. As pessoas têm usado a fé desse jeito. Eu tenho fé, então eu vou fazer Deus fazer alguma coisa por mim. E fé não é isso. E, irmãos, essas coisas não são difíceis de entender. A Bíblia, o Evangelho, a salvação. Porque Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, a fim de que cumpramos toda a palavra dessa lei. Então tudo que foi revelado, irmão, é para nós. Nada é difícil de se compreender, nada é difícil de se praticar. Então nós vamos, irmãos, ver um pouco desses elementos. E o primeiro, crer. O primeiro elemento da fé é crer. É claro. Crer ou não crer é um poder que eu tenho, pois ninguém me faz crer. Ninguém faz você crer. Não foi um homem que me convenceu de que eu precisava servir a Jesus, de que eu precisava guardar os mandamentos. Foi Ele mesmo que gerou fé no meu coração. A Bíblia diz que fé é um dom de Deus. E é Deus quem dá. Agora é impossível você receber essa fé sem você se aproximar dele já acreditando. Se você for pedir: Deus, me mostre alguma coisa para poder eu crer em você, talvez você não vai receber, não. Porque tudo quanto foi escrito foi para o nosso ensino. Tudo quanto foi revelado, já foi revelado. Nós não precisamos mais de revelação. Nós só precisamos agora nos aproximar, como diz o apóstolo, com toda humildade, com toda sinceridade, precisamos nos aproximar de Deus, acreditando que Ele existe. Jeremias 33, o versículo 3 diz que: quando vocês me buscarem, eu vou revelar coisas a vocês que vocês ainda nem sabem. Então é preciso se aproximar, é preciso crer, para que Deus se manifeste. Com isso nós precisamos crer também na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que fala do nosso Deus. Então precisamos crer nas Escrituras. Agora, crer apenas é suficiente? Só crer. E Tiago, irmãos, capítulo 2, e o versículo 19 diz: crês tu que Deus é um só? Pergunta. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então só crer não é suficiente, mas precisamos crer também. Precisamos confiar. Nada e nem ninguém pode tirar essa convicção de nós. O outro ponto é obedecer.
Se Deus diz, está dizido. Ou melhor, está dito, né? Se Deus fala, tá falado, irmão. Não adianta querer dizer, Deus, mas vamos conversar? Vamos dialogar nesse ponto aqui? Não. Está dito. Se Ele mandou, tem que obedecer. Aí, uma vez eu matutando sozinho, eu olhei para cima assim e disse, meu Deus, mas como Deus é... Será que o Senhor é truculento? É assim, arrogante? Porque Ele quer que a gente faça tudo do jeito dEle. Tudo tem que ser da vontade dEle. Nada pode ser da nossa vontade, tem que ser da vontade dEle. Será que Deus não está sendo um pouco arrogante demais? E logo, irmãos, me veio no coração uma resposta. Por que devemos obedecer ao Senhor? Porque a vontade dEle é o melhor para cada um de nós. Sempre a vontade de Deus vai ser melhor para todos nós. Porque o pensamento de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos. Por isso que devemos obedecê-lo a Ele, independente de qualquer coisa. Em Jeremias 29, e o versículo 11 diz, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é quem sabe, irmão, o que Ele deseja de bom para colocar na sua vida. Às vezes falta só você querer que Ele manifeste isso. E aí, nós devemos obedecer ao Senhor porque a obediência também produz alegria. Você já viu desobediência produzir alegria? Não produz. Então, outro benefício. A obediência traz alegria. Temos aí outra pergunta. Aonde devemos obedecer ao Senhor? Em tudo, em todo lugar. É sermos, irmãos, conduzidos por princípios e valores. Às vezes, podemos pensar em cobrir alguns pecados. Como é isso? Tentar negociar com Deus, mesmo que indiretamente. Eu sou um pouco explosivo, mas eu acredito que as ofertas que eu dou cobre esse pecado. E não cobre. A gente precisa tentar melhorar. Às vezes eu sou chato. Eu me considero um pouco chato, irmãos. Me desculpem vocês. Algum momento que eu possa chatear alguém. Mas eu sou um pouco chato. Mas eu preciso trabalhar contra isso. Eu não posso dizer, mas eu prego. Mas eu canto, mas eu dou oferta. Isso vai cobrir o outro defeito. Não cobre. A Bíblia diz que nós precisamos andar, não julgar ter alcançado, como o apóstolo Paulo diz. Eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu continuo andando, eu continuo melhorando a cada dia que passa. Eu continuo buscando ser melhor. Melhor pai, melhor filho, melhor mãe. É viver, irmão, sendo conduzidos por princípios e valores aonde quer que estejamos. Seja no meio da política, seja no meio da igreja, seja no meio da escola, seja aonde for, precisamos carregar esses princípios. Como diz Deuteronômio 28, bendito serás, bendito serás e bendito serás. E mais na frente ele diz, maldito serás e maldito serás, se não obedecer ao Senhor. Mas se obedecer, será abençoado. Por isso que nós escolhemos obedecer ao Senhor. E aí vem outra pergunta, por que é difícil
obedecer ao Senhor. Porque existe um orgulho original em nosso coração. E eu digo original não é porque existe um paraguaio, não é porque existe um falso, não. É porque original vem de origem, e essa origem vem do céu. Quando Lúcifer disse: eu quero fazer a minha vontade. Quando a serpente decidiu não obedecer mais a Deus e ter o controle da sua própria vida, da sua própria existência. Esse orgulho nasceu no coração do anjo que hoje nós conhecemos como diabo, Satanás. E esse orgulho, ele se manifestou no coração de todos nós. Não adianta tentarmos escapar disso. Todos nós somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Mas todos somos. E por isso que é tão difícil obedecer. Mas o apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo e ponho a escravidão, a fim de que eu não perca a minha salvação. É como se você lutasse contra si mesmo, para continuar firme na fé. Queremos mandar em nós mesmos, decidir sozinho, mesmo sendo erradas ou perigosas as decisões. Dizemos: é isso que eu quero e pronto, acabou. E lá na frente, às vezes, ou quase sempre, toma um tombo. Temos muitos exemplos de filhos que tomam decisões assim. Estou louco para chegar aos meus 18 anos, para me mandar em mim mesmo. Coisa ruim é você responder por você mesmo. Deixe seu pai responder por você por enquanto. Até quando você sair de casa. Mas a gente quer decidir sozinho, a gente quer viver sozinho, a gente não quer comunhão, a gente não quer conselho de ninguém, a gente não quer compartilhar a nossa vida. Tem algumas pessoas que ensinam: não compartilha a sua vida porque tem os olhos gordos, pode atrapalhar. Irmão, para quem crê em Deus não existe isso. Para quem é blindado com o Espírito Santo, nada atrapalha. Se as trevas não atrapalham, imagina pessoas. Nós precisamos crer num Deus que é maior do que qualquer coisa. E o salmista vai nos dizer que Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. E por isso que nós obedecemos a esse Deus. Agora, irmãos, pergunto novamente: obedecer apenas é suficiente? E nós vamos abrir Mateus capítulo 19, versículo 16, e lá vai contar a história de um jovem rico, que ele chega a Jesus e diz: aí, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para ganhar a salvação? E aí Jesus diz: olha, você guarda os mandamentos, você faz isso, vai para a igreja, lê a Bíblia. E ele disse: não, isso aí eu tenho feito desde de pequenininho, esquenta não. E aí Jesus disse: mas ainda falta-lhe uma coisa. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. E agora? E a Bíblia diz que aquele jovem rico se entristeceu e saiu devagarinho. Abandonou Jesus. Então, você percebe que lá no fundo, esse versículo quer dizer que só obedecer a Deus, por obedecer, não é suficiente. É preciso algo mais. É preciso entregar a sua vida. É preciso entregar o seu viver a Ele. Talvez Jesus não queria que aquele jovem vendesse tudo que ele tinha. Mas Jesus quis provar se realmente ele tinha fé. Como fez com Abraão. Deus não queria que Abraão matasse Isaque e oferecesse como sacrifício.
Deus só queria provar a fé dele. Então, irmãos, na nossa vida muitas vezes acontece dessa forma. Às vezes vem a prova para a gente perceber se somos capazes de desobedecer a Deus quando não estamos na presença de irmãos, quando não estamos na presença de alguém, de um conhecido. Nós precisamos nos entregar, não é só obedecer por obedecer. Os fariseus obedeciam, mas eles não tinham Jesus no coração. Muitas pessoas também hoje obedecem, mas não têm Jesus no coração. E eu tenho muito cuidado para que eu também não obedeça, não pregue, não cante, não sirva na igreja e seja um perdido. Só obedecer em troca de alguma coisa não é suficiente. E aí, irmãos, nós vamos entrar nesse outro tópico, que é confiar. Nós já vimos crer, elementos da fé. Crer, obedecer e confiar. Confiar. Em o que temos colocado a nossa confiança? Nós temos confiado em quê, irmãos? O que que nos traz segurança em 2022, no dia 24 de abril? O que hoje te dá mais segurança? É o teu concurso? É a tua carteira assinada? É o teu diploma de faculdade? É o presidente que você confia ou que você está confiando? O que dá mais confiança para você? Quando você vai fazer alguma coisa, você confia mais no quê? O que é que você coloca em primeiro lugar para dizer, eu tenho segurança? E o salmista, no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, nele é quem devemos confiar. Independente da situação, sei que os problemas vão surgir, como diz o louvor. E não é fácil, irmãos. Enfrentar problema não é fácil. Jesus disse que não ia ser fácil, isso não é surpresa para ninguém. Às vezes a gente se pega como surpresa, mas ele disse que não ia ser fácil. Mas nós não devemos confiar nessas coisas, porque Paulo vai ensinar a Timóteo que exorte aos ricos que não confie na instabilidade financeira. Você pode ter o seu salário ali todo mês já certo, digamos assim, mas a instabilidade pode do país. A sua empresa pode estar indo bem e de uma hora para outra pode... Então, irmãos, nós não confiamos nessas coisas, nós confiamos no Senhor. Mas trabalhamos acreditando no agir de Deus. E aí, irmãos, sobre confiar, nós vivemos em um mundo onde o contexto é corrupção. Nós vivemos em um mundo em que feliz é aquele que faz os outros infelizes. Nós enfrentamos um contexto no mundo em que os que se sobressaem, os que estão ganhando, os que estão se dando bem, esses é que são felizes. Os que estão maltratando, esses é que são felizes. Mas a Bíblia diz que a alegria dos ímpios, por enquanto, é a nossa tristeza. Por quê? Porque as trevas se apoderam deles e maltratam os filhos de Deus. Por isso que eles se alegram pela riqueza da desobediência
da corrupção, da fraude. E nós, justos, sofremos por conta destes. Aí a Bíblia diz: a alegria deles é a tristeza vossa. Mas chegará um dia que a alegria vossa será a tristeza deles. No dia que Jesus raiar nas nuvens, nós iremos nos alegrar, porque nós voltaremos para casa. E aquele prazer que eles sentiam, eles não vão sentir mais. Por isso que nós nos alegraremos para sempre. E eles não viverão mais. Mas nós não temos esse senso de vingança. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Deixa a coisa acontecer, irmão. Ovelha não tem uma característica para atacar. Ovelha é um animal indefensivo. Só quem defende a ovelha é o pastor. E se nós formos ovelhas, nós não devemos estar atacando, fazendo protesto, fazendo isso, reivindicando aquilo. Não. Nós temos um pastor, irmãos. Um pastor que é Deus e que cuida de todas as suas ovelhas. Que cuida de todas as suas ovelhas. O apóstolo Paulo diz: vocês, quando tiverem algum problema, quando precisarem resolver alguma coisa, se juntem. Resolvam entre vocês, porque vocês têm a mente espiritual. Não vão fazer com pessoas que não têm a mente espiritual. E aí, irmãos, vivendo num mundo assim, às vezes passa no nosso coração esse desejo: meu Deus, a conta de energia está alta, a conta de água. Vou desviar aqui. Acho que não tem nada porque todo mundo faz. Não tem problema não. Irmãos, você presenciar alguém desviando a energia, para não falar o termo pejorativo, e você saber que o desvio daquela pessoa, a conta vai vir na sua fatura, é muito triste. Você saber que a maioria estão fazendo isso, e você às vezes olha para Deus e se vê como aquele salmista que disse: Senhor, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, sem obedecer a Deus. Por quê? E eu que obedeço estou triste, então tenho que pagar imposto, pagar água, energia alta. Meu salário, como diz aquele professor. Mas, irmãos, para viver uma vida de justiça, algumas pessoas até negociam seu voto, fazem essas manobras, desobedecem alguns mandamentos. O que nós iremos fazer? Em 1 Pedro 3, o versículo 7 diz: porque se for da vontade de Deus, veja bem, irmãos, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem do que por praticar o mal. Amém? Eu vou repetir, porque nós estamos nesse cenário. Nós estamos nesse cenário onde todo momento nós estamos sendo provados. Se realmente Deus, Ele é o símbolo de ética maior no nosso coração. Se nós confiamos em Jesus, como dizemos, se nós andamos dignamente, como diz, bem-aventurado são os que choram, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, irmão, é você ter um desejo pelo que é certo. Você confia em Deus a ponto de sofrer por obedecer a Ele.
Você confia em Deus a ponto de perder o seu emprego só para obedecer a Deus? Você confia em Deus para ser expulso da sua sala de aula só para você não negar, não negociar a sua fé? Será que a gente, eu digo você, mas a gente, será que a gente confia? E eu estou terminando. Às vezes as pessoas fazem zombação, chacota da nossa fé, riem de nós porque nós fazemos essas coisas. E como diz o texto em diante do capítulo 11 de Hebreus, nós devemos fazer como os heróis da fé, que não olharam para as circunstâncias, que não olharam para o que o povo diz. Por quê? Porque na mente deles já ecoava aquela frase que o apóstolo Pedro disse perante o sinédrio: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus, irmãos. É melhor confiar. É melhor sofrer se preciso for. Mas precisamos obedecer a Deus. Como disse os discípulos, duro é esse discurso. Mas é o que nós precisamos para vivenciar a fé genuína que Jesus deixou para cada um de nós. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, pela fé, os homens, os grandes heróis da fé, como Abraão, eles foram provados dessa forma, eles precisaram viver dessa forma, eles precisaram crer. Noé, Moisés, José, eles precisaram crer, eles precisaram obedecer à voz do Senhor, e eles também precisaram confiar. Jesus precisou crer como homem, ele precisou crer, ele precisou obedecer. Em todo momento você vai ver Jesus dizendo: obedecer o Pai, eu vim para obedecer o Pai, eu vim para obedecer o Pai, e confiar. Todos eles precisaram passar por esses três, todos eles precisaram ter esses três elementos que nos mostra, que confirma a nossa fé. Talvez Noé, quando carregava os paus, a madeira para construir a arca, aquele povo todo zombava dele, dizendo: você é louco, não choveu ainda na terra, você vai criar uma arca, como é que vai chover? Vai ter um dilúvio e as pessoas vão serão inundadas. Como é que o mundo vai se acabar com água, Noé? Você é louco! E Noé, com a sua casa, ele ouviu a voz de Deus. Ele disse: não, eu ouvi o Evangelho. Jesus está voltando. Eu preciso crer em Jesus, eu preciso obedecer a Jesus, eu preciso confiar em Jesus. E ele vai voltar, irmãos. Assim como a água, ela saiu do abismo, começou a chover do céu, assim também será nos últimos dias. Jesus também vai voltar. Nós precisamos crer, obedecer e confiar nisso. E mesmo que todos esses venham te zombar, e mesmo que às vezes a sua fé parece balançar, porque às vezes, irmãos, a gente parece que quer duvidar da vida, quer duvidar, acha que a vida não tem mais sentido, e a vida sempre tem, irmão. É só procurar. E esse sentido não está muito longe de você, não. Porque Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Essa é a vida que dá sentido para nós, viver a vida de Jesus. O que é praticar a fé?
Praticar a fé é acreditar que existe um Deus que governa e por fim se levantará como justo juiz. É obedecer ao Senhor incondicionalmente, independente do que os outros fazem. Eu vou crer no Senhor Jesus, eu vou obedecer a Jesus, porque Ele é quem me dá a salvação. Por isso eu vou confiar só nele. Eu vou aceitar Jesus, porque só Ele me dá a salvação. Confiar que Ele sempre estará conosco, isso é uma promessa. E cuidará de nós enquanto vivermos em um mundo cruel e injusto. Isto é fé. Preste atenção, irmãos. Será que temos fé? Será que estamos praticando a fé? E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, e o versículo 6, de fato, sem fé, veja bem, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus vai dar salvação a você se você buscá-lo. Deus vai dar alegria, irmão, na sua vida se você buscá-lo. Agora você precisa praticar esses elementos da fé. E aí, Lucas 18, versículo 8 diz: quando Jesus voltar na terra, quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Essa é uma interrogação muito profunda. Porque nós estamos muito preocupados em preparar um futuro para os nossos filhos. Estamos preparados em proporcionar algo sobrenatural para os filhos, e às vezes eles nem querem aquilo que a gente preparou. E aí Jesus diz: quando eu voltar, será que vai ter fé na terra? Esse povo todo assim, espalhado, sem conseguir amar, acreditando mais nas coisas que veem do que nas coisas que não vê. Será que vai ter fé na terra? Irmão, preste atenção, mas essa pergunta é: será que eu vou ter fé quando Jesus voltar? E aí a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Jesus diz, a última coisa no livro de Mateus: se eu tenho ainda alguma coisa para falar, eu digo isto: vigiai, vigiai. Jesus está voltando. Precisamos crer, obedecer e confiar nele. Nada, irmãos, não deixe que nada tire você dele. Não deixe que nada tire ele de você. Mas que o Senhor gere essa fé no nosso coração e que aumente na vida daqueles que já têm. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei como você entrou aqui hoje, Deus o sabe, mas a nossa oração é que Deus cuide da sua vida, e que Deus cuide da sua casa, e que Deus faça abundar poderosamente. E se tiver alguém no nosso meio que deseja aderir a essa fé, que deseja aceitar a Jesus, porque sabe que Ele voltará e não há outro caminho melhor do que Ele, se você quiser pode vir aqui à frente e nós iremos orar por você. Se você quiser tomar essa decisão publicamente, você pode vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você, ou se você preferir, pode vir no final do culto, depois que todo mundo sair, vem escondidinho e fala com a gente, com o pastor, e ele irá orar, a fim de que Deus gere essa fé e faça abundar ricamente em seu coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua graça,
por teu favor, pela tua misericórdia. Nós não somos dignos dessa fé, Senhor. Nós não somos dignos dessa salvação, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a obedecer, a crer cada vez mais que o Senhor é Deus, a crer cada vez mais que só em Ti há salvação. Não há em outro lugar a vida eterna, só há em Ti, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, a confiar que o Senhor está cuidando de nós, mesmo em meio aos momentos difíceis, ó Deus. Que o Senhor manifeste graça na vida dos irmãos, a vida dos que nos visitam, Senhor. Todos nós precisamos perseverar até o fim. O Senhor não está demorando, eu creio, o Senhor não está demorando. A seu tempo o Senhor se revelará. Nos ajude a ser fiel até o fim. Nos ajude a obedecer até o fim. Em nome de Jesus, nos dá força. Obrigado, Deus, por este culto, obrigado por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos, pessoas que nos visitam, cada irmão. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha uma semana de paz em nome de Jesus e muito obrigado por a presença de vocês aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos.